Você sabia que se vender um imóvel no Brasil pode ter que pagar imposto também na França? Se você não me conhece, meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou contar tudo para você sobre isso. Vem comigo. Bom, antes de mais nada, é interessante a gente saber o que é um ganho de capital. Basicamente, tanto no Brasil como na França, ele se caracteriza por ser a diferença positiva entre o preço da compra de um bem, de um imóvel, e o preço da venda. Por exemplo, você comprou um imóvel por 300 mil e vende por 500 mil. A diferença, 200 mil, muito provavelmente vai ser tributada. Eu já convido você, caso seja novo no canal, para se inscrever, para curtir o vídeo, para compartilhar e também nos acompanhar em outras redes sociais como o Instagram, para ficar sempre por dentro do que está acontecendo com questões relacionadas à tributação internacional e à aposentadoria internacional. Via de regra, os imóveis na França, ou melhor, o ganho de capital na França, ele é taxado da seguinte forma: a pessoa paga 19% de imposto de renda, mais 17,2% a título de contribuições sociais, que é a CRDS, a CSG, etc. E ainda, se o ganho de capital for superior a 50 mil euros, a pessoa pode vir a ter que pagar uma sobretaxa que pode ir até 6%. Isso tudo totaliza cerca de 42,2% de tributo, eventualmente, sobre um ganho de capital. Vale a pena lembrar que no Brasil essa alíquota ela varia de 15% a 22,5%, só que 15% é até 5 milhões de ganho de capital, então a grande parte do ganho de capital, do imposto, fica nessa alíquota. E é apenas o imposto de renda, não incidem outros tipos de tributo, então nesse caso você paga muito menos imposto no Brasil do que na França. Mas como eu disse para vocês, aquela é a regra geral. Existem várias exceções e várias possibilidades de redução desse imposto. Uma delas é a seguinte: se você tiver com imóvel mais de 6 anos, na verdade, quanto mais você tiver tempo de imóvel, vai reduzindo gradativamente a alíquota do imposto de renda e da contribuição social. Você até está vendo uma tabelinha aqui do lado. Se a pessoa chegar a possuir, a ser proprietária do imóvel, melhor dizendo, por 30 anos, acaba sendo isento. Eu sei que é difícil, mas existe essa possibilidade. Ok, Otávio, mas o que esses impostos têm a ver com o Brasil? Bom, a situação é a seguinte: se você é residente fiscal na França, mas possui imóvel no Brasil e vai vender esse imóvel e tem um ganho de capital sobre esse imóvel, num primeiro momento, você tem que pagar imposto na França também. Eventualmente, você tem que declarar esse ganho na França. Claro que para isso a gente tem que analisar a convenção fiscal entre os países para saber se realmente existe esse pagamento, mas a legislação francesa, sim, ela prevê essa possibilidade. Se a gente analisa então a convenção fiscal, mais precisamente o artigo 13, a gente vê que ele trata ali de ganhos de capital. Aliás, a gente já fez um vídeo sobre a convenção fiscal entre Brasil e França, então qualquer coisa dá uma conferida lá. Mas esse artigo, ele diz o seguinte: a tributação é onde está situado o imóvel. Então a gente tem a seguinte situação: você é residente na França, mas você tem um imóvel no Brasil, você o vendeu, você teve ganho de capital, então no primeiro momento, numa primeira leitura, a gente conclui que a taxação é exclusivamente no Brasil. Só que tem um problema. Esse artigo ele não fala que é exclusivamente num país, como por exemplo no caso das aposentadorias do serviço público ou da iniciativa privada, deve ser taxado ou onde vem ou onde a pessoa reside, dependendo do tipo de aposentadoria. Então esse dispositivo das aposentadorias, ele é claro. Só que o do ganho de capital, ele deixa dúvida. Então a gente acaba tendo a seguinte situação: vamos supor que você vende um imóvel no Brasil, os primeiros 15% o fisco brasileiro vai cobrar, quanto a isso não tem dúvida, né? A regra geral é 15%, como a gente viu, só que o problema começa da diferença, porque na França a gente viu que é 19% de imposto de renda e pode ter contribuição social e sobretaxa ainda. Então, eventualmente, você pode ter que pagar essa diferença para o fisco francês. Inclusive, a justiça francesa, analisando o caso de uma brasileira, já decidiu nesse sentido. E, inclusive, essa mesma justiça francesa fez constar na decisão que justamente não está escrito no dispositivo, nesse artigo 13, que a taxação deve ser exclusivamente no outro país. Não se discute que a primeira taxação é no Brasil, mas e a diferença? Então a gente tem a situação que eventualmente a pessoa vai ter que pagar a diferença do imposto de renda, 4 pontos percentuais, mais a contribuição social e eventualmente ainda a sobretaxa.
Eu particularmente não concordo com a interpretação do fisco francês, mas também a minha opinião para o fisco francês, para a justiça francesa, não conta muita coisa. Então a gente tem, mas mesmo que a minha interpretação fosse seguida pelo fisco, ou seja, que a tributação deveria ser exclusivamente no país onde está o imóvel, é importante lembrar que nessas convenções, via de regra, principalmente as mais antigas, que é o caso do Brasil com a França, eles prevêem a compensação unicamente do imposto de renda. Não existe previsão para compensar a contribuição social, sobretaxa ou esse tipo de coisa. Até há uma discussão nas convenções mais recentes do Brasil, como na Suíça, já há previsão que a contribuição social também deve ser compensada, mas o fato é que no tratado que a gente tem com a França não existe essa previsão. E aí a gente novamente parte para a interpretação. De toda forma, na França existe então essa contribuição social que eventualmente vai ter que ser paga pelo contribuinte brasileiro, ou melhor, pelo contribuinte que vendeu o imóvel no Brasil e está residente na França. E é por causa desse tipo de situação que a gente sempre fala da importância de um planejamento. Aliás, tudo na vida é importante se planejar, se você vai para outro país, ver questão de visto e tal, mas nesse caso aqui a gente está tratando de tributação. Então é importante você consultar um profissional qualificado justamente já para saber essa situação. A gente já teve clientes que nos procuraram antes de se mudar, antes de ir para o outro país. A gente sabe que essa não é a regra, mas é o correto. Então, até essas pessoas, esse cliente particularmente, ele acabou vendendo o imóvel antes de se mudar para o outro país, já para não ter perigo de interpretação e nada disso, já vendeu o imóvel, já teve o ganho de capital, pagou o imposto no Brasil e está tudo certo. E quando a pessoa vai para outro país, já está com esse dinheiro no bolso, então não há como ter uma segunda taxação. De toda forma, mesmo que a pessoa já estiver no outro país, é importante que veja o que pode acontecer. Olha, eventualmente, se eu vender, eu já estou na França, mas eu vendo um imóvel no Brasil. Quanto que eu posso ter que pagar? Será que vale a pena? Ah, não, vou arriscar para entrar com uma ação, para discutir, porque eu não concordo com a interpretação da justiça francesa ou do fisco francês. Ocorre que daí pelo menos você já vai estar ciente. Olha, se eu perder, eu vou ter que pagar essas contribuições sociais, vou ter que eventualmente pagar uma sobretaxa, mas o pior é você vender um bem, não saber que isso existe, eventualmente o fisco francês vai saber que você vendeu esse bem, porque eventualmente você vai declarar isso, e daí daqui a pouco eles vão lhe intimar e dizer, olha, você vendeu um bem, só que você não nos avisou. Aí você vai ter um problema, porque você pode ter que pagar multa, vai ter que pagar correção, tudo isso, as multas na França para esse tipo de caso não costumam ser baixas, então a pessoa já se prevê e eventualmente já guarda, já deixa um dinheiro guardado para isso, já esperando eventualmente o pior. Além disso, como eu falei também, existem vários outros tipos de exceções que eu acabo não trazendo no vídeo, porque senão a gente vai fazer um vídeo muito grande, de 20, 30 minutos e ainda não consegue explicar tudo, vez que a legislação francesa ela é relativamente complexa, ela prevê várias situações e tal, mas só para trazer para vocês, uma das situações é se a sua residência principal, se aquele imóvel é a sua residência principal, ele pode eventualmente ser isento. O problema é que na prática é difícil que isso aconteça para uma pessoa que já está residente na França e tem um imóvel no Brasil. Como que essa pessoa vai dizer que a residência principal é no Brasil se o fisco francês já reconhece a residência dela na França? Então, dificilmente essa regra vai se aplicar para um brasileiro que está fora, mas existem, enfim, outras exceções que podem ser estudadas, mas, novamente, de toda forma, é importante que você saiba, é importante que você se planeje. Então, no vídeo de hoje o que a gente tinha para falar é isso, e convido você novamente, se você conhece algum brasileiro que está na França, já envie esse vídeo para ele ou para ela, para que possa se programar e já possa saber como agir para não ficar em débito com o fisco francês. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço!